tu és o Cristo. Os discípulos achavam, tinham certeza que Jesus era o Cristo. A opinião dos discípulos de Jesus sempre é diferente da opinião da maioria da população. Na nossa época, nos nossos dias, as pessoas acham que Jesus é alguém importante, como achavam naquela época, mas nós, os discípulos de Jesus, os seguidores dele hoje, temos absoluta certeza de que ele é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Os israelitas sabiam muito bem, compreendiam muito bem o termo Cristo. Cristo é a palavra de origem grega, equivalente e semelhante à palavra hebraica de expressão Messias. Messias no hebraico é igual a Cristo no grego, que significa ungido, separado, consagrado. Todos os profetas falaram de um Messias que viria, que Deus enviaria, algo que Deus consagraria, separaria, encheria da sua graça, do seu poder, para ele vir a esta terra, realizar a obra da redenção da humanidade. Esta palavra, Messias, que no grego é Cristo, se você tiver a curiosidade de pegar um dicionário da língua portuguesa e observar o conceito e a definição da palavra Cristo, lá estará dizendo que Cristo é o homem escolhido e separado por Deus para redimir a humanidade. Este conceito você vai encontrar lá. As autoridades da língua portuguesa reconhecem e admitem de forma filosófica que Jesus, o Cristo, é aquela pessoa escolhida por Deus para redimir a humanidade. Amigo ouvinte da palavra de Deus, redimir é resgatar. Eu vou trazer aqui algo para você, para que você entenda um pouco melhor. Jesus veio redimir a humanidade. Este é um termo usado pela justiça, pelas autoridades da nossa época também. Quando alguém é sequestrado, quando alguém é posto em cativeiro, aqueles que detêm aquela pessoa sob prisão são denominadas de sequestradores. E há ali uma negociação entre autoridades militares, autoridades civis, para que aquele que foi pego, para que aquele que está sob cativeiro seja livre, sem nenhum dano, sem perda da sua vida. Quando alguém chega ali, naquele lugar, e consegue livrar com vida aquele que estava cativo, esta pessoa é chamada de redentor ou de libertador. Da mesma forma, Jesus Cristo, como o Cristo de Deus, como ungido de Deus, como escolhido de Deus, ele veio fazer exatamente isto. O diabo, inimigo das nossas almas, inimigo de Deus, originou no universo e na raça humana o pecado, que traz sobre o homem consequências temporais, como por exemplo, o homem fica separado de Deus por conta do pecado, o homem fica escravo do pecado, o homem vai à morte por causa do pecado, porque a palavra de Deus declara em Romanos 3:23 que todos pecaram, e no mesmo livro de Romanos capítulo 6, verso 23, que o salário do pecado é a morte. Mas existe uma consequência eterna do pecado, que é a separação eterna da presença de Deus. Todos aqueles que aqui se dão a uma vida de pecado, de desobediência, de criminalidade, ao chegar na vida eterna, ao entrar no mundo futuro, ele fica separado terminantemente, definitivamente da presença de Deus. Enquanto você está aqui, mesmo sendo um criminoso, mesmo sendo um viciado, mesmo sendo uma pessoa errada, você pode abandonar esta vida, aceitar a Jesus, e você herdará o céu, você irá para o céu de glória, você terá a salvação que tanto deseja a tua alma. Mas se você rejeitar Jesus, o seu final será triste, ou melhor, a sua eternidade será triste. Mas Jesus como ungido de Deus, Jesus como escolhido de Deus, Jesus como Messias de Deus, ele veio a este mundo para livrar o homem, para ser libertador do homem, para tirar o homem do cativeiro, do pecado, de Satanás, e dar a ele o verdadeiro livramento, e dar a ele a verdadeira liberdade, e dar a ele a salvação e a vida eterna.
os discípulos responderam para Jesus: nós sabemos, Jesus, que tu és o Cristo. Tu és aquele que Deus escolheu e enviou para redimir as nossas almas. E agora Jesus se vira para Pedro e diz: Pedro, eu quero te fazer uma declaração. Não foi carne e sangue, Pedro, quem revelou isto para você. Não foi homem algum que revelou isto para você. Não foi a religião que revelou isto para você. Não foi o sistema filosófico que revelou isto para você. Quem revelou isto para você foi o meu Pai que está no céu. Amigos, eu quero mais uma vez chamar a sua atenção. Pedro recebeu a revelação de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu quero afirmar para você, com base na palavra de Deus, que a maioria das pessoas não receberam ainda a revelação de que Jesus é o Filho de Deus. Por isso a maioria das pessoas rejeitam a Cristo. Por isso a maioria das pessoas não querem saber dele. Por isso a maioria das pessoas não querem abraçar a sua palavra, que é a verdade. Tudo que Jesus é, o homem precisa. Tudo que o homem necessita, Jesus é. Todo homem precisa de um caminho para andar. Todo homem precisa de uma verdade para aceitar. Todo homem precisa de uma vida para viver. E Jesus disse em João 14:6, que é todas estas coisas. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E encerrou as palavras dizendo: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Você só irá a Deus passando por Jesus. Você só terá vida eterna se você passar por Jesus. Jesus é a porta, Jesus é a água, Jesus é o alimento, Jesus é o bom pastor, Jesus é a videira verdadeira, Jesus é tudo o que você precisa. Todas as suas necessidades serão satisfeitas em Jesus, porque Ele é tudo o que você precisa. Você está da forma que está, porque não conhece ainda, ou não entendeu ainda, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Pedro entendeu, os apóstolos entenderam, nós que estamos aqui entendemos, recebemos de Deus a revelação de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. De 3 formas, Deus faz esta revelação ao homem. Primeiro, através do próprio Cristo. Eu já citei aqui, Ele é tudo o que você precisa. Ele é o caminho pelo qual você deve andar. Ele é a verdade que você deve aceitar. Ele é a vida que você quer viver e ainda não descobriu. Mas Ele é a vida, Ele tem vida abundante para dar a você. Em segundo lugar, Deus revela que Jesus Cristo é o Filho de Deus, através do Espírito Santo. A Bíblia diz em João capítulo 16, versos 8 em diante, que aquele Consolador, o Espírito Santo, quando ele viesse, e aqui ele está, ele convenceria os homens, a humanidade, do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo de Deus que está presente conosco, que fala aos nossos corações e às nossas mentes, que está apto para convencer todos nós do pecado. É Ele que nos persuade, é Ele que nos leva a entender, compreender e aceitar a verdade de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Esta verdade é comunicada através do Evangelho. Por isso estamos aqui nesta tarde, anunciando o Evangelho, porque somente através do Evangelho, Jesus Cristo é conhecido como Filho de Deus. O apóstolo Paulo diz, palavras que estão em Romanos capítulo 1, verso 16. Não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Se você crer no Evangelho, ele é suficiente para te conceder a vida eterna, para te salvar. Que nesta noite, melhor dizendo, nesta tarde, os seus ouvidos e mente continuem abertos e você receba a revelação de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E para encerrar, Jesus Cristo como Filho de Deus, o Filho de Deus, tudo no singular, está apto e capacitado como o único ser que confere salvação a todo aquele que se chega a Ele. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.